Bom dia, bom dia, bom dia, povo de Deus, meus irmãos em Cristo, amigos, seguidores, queridos das minhas redes sociais. Pastor Wilson Nascimento, Assembleia de Deus, Barcelona, Espanha, passando nesta manhã novamente, para a gente refletir um pouquinho sobre a palavra de Deus. Texto bastante conhecido, escrito por Paulo na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, quando o apóstolo São Paulo simplesmente se expressa da seguinte maneira: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus. Não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Queridos, pensando esses dias, meditando bastante sobre a palavra, sobre os acontecimentos atuais, sobre a situação em que nós nos encontramos nesses últimos dias, diante de tantos escândalos, diante de tantas tribulações, diante de tantas coisas nas redes sociais, na internet, nos sites que têm prazer em divulgar catástrofes, tragédias, escândalos, brigas, enfim, uma série de acontecimentos no mundo evangélico, no mundo propriamente dito cristão. Por que propriamente dito? Porque o verdadeiro mundo cristão não se rege desta maneira. O verdadeiro mundo cristão, ele é puro, ele é santo, ele é imaculado, ele é verdadeiro, ele é autêntico. E o que nós estamos vendo hoje é um cristianismo de falácias, um cristianismo de conveniências, um cristianismo deturpado, um cristianismo de palco, de tribuna, de shows, de eventos, de cachês milionários. O que nós estamos vendo hoje é um cristianismo supérfluo, raso, fraco, debilitado e, por que não dizer em alguns casos, falido. Não é desse cristianismo que Paulo está falando, não é desse evangelho que Paulo está falando. Paulo está falando de um cristianismo, de um evangelho poderoso, um evangelho que é capaz de mudar a qualquer situação, a história de qualquer pessoa, e não somente qualquer situação, a história de qualquer pessoa, mas tem poder, tem graça, tem autoridade, tem profundidade, tem alicerce, tem poder de Deus acima de tudo para transformar, modificar, moldar qualquer caráter humano, qualquer natureza humana, qualquer filosofia humana, qualquer pensamento humano. Nós estamos vendo dias de um evangelho relativista. E o relativismo, ele diz, a sua pregação, diz que não há uma verdade absoluta. E esse evangelho não serve para nós, porque o evangelho, ele é uma verdade absoluta. O evangelho não é um estilo de vida, não é uma filosofia, não é uma pedagogia cristã. O evangelho não é simplesmente uma forma de viver, uma religião, um conceito. Não. O evangelho vai muito além de tudo isso. O evangelho, segundo as palavras de Paulo, ele é exatamente o poder de Deus, a dinamite de Deus, o dunamis de Deus, o tunamis de Deus, o dunamis de Deus. O evangelho é a dinamite celestial, poderosa, maravilhosa, completa, perfeita, para fazer com que qualquer pessoa tenha a sua vida transformada, seu caráter transformado, sua natureza humana transformada, suas atitudes transformadas. E quando uma pessoa realmente prova do genuíno leite espiritual, que a Bíblia faz menção, prova da fonte da vida, pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, prova verdadeiramente da palavra de Deus, prova verdadeiramente
do que é o Evangelho, a sua vida passa a ser transformada. Ou seja, esta pessoa nunca mais será a mesma, porque ela teve realmente um encontro com Deus. Porque lideranças, pessoas, obreiros, ministérios estão se esvaindo, estão se diluindo, estão passando por crises, estão passando por momentos difíceis. Porque quando uma liderança enferma, quando um cristão está enfermo, toda a organização, toda a base, toda a estrutura, tudo aquilo que foi criado, fundado, levantado, tende a ruir, tende a acabar, tende a sofrer percalços terríveis, tende a passar por situações constrangedoras, tende a passar por momentos desgraçadamente de falência. Por quê? Porque, quem sabe, ou diria eu, por quê? Simplesmente deixaram de lado coisas fundamentais, essenciais, como primeiro, humildade. Segundo, verdade. Terceiro, viver uma vida ilibada. Quarto, deixaram de lado, sobretudo, a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é alicerce, a palavra de Deus ela é estrutura, a palavra de Deus ela é pureza, a palavra de Deus ela é santidade, a palavra de Deus ela é verdade, a palavra de Deus ela é solução para todo e qualquer problema. E quando um líder ou alguém que está envolvido na área da liderança espiritual ou de uma determinada igreja perde estas qualidades, perde esses atributos, a tendência é ruir, e junto com ele a organização, a denominação, o credo religioso, simplesmente, e de uma forma muito trágica, muito triste. E isso afeta diretamente o rebanho, afeta as ovelhas, afeta sobretudo o evangelho, porque traz escândalos. E a Bíblia é muito clara com relação a isso. A Bíblia diz: ai daquele por quem vier o escândalo. Melhor seria que nem houvera nascido. E nós vemos na Bíblia Sagrada que todos os homens e todas as pessoas, que praticaram escândalos, deram vazão a escândalos, deram abertura para escândalos. Todas as pessoas que permitiram escândalos, o preço que elas pagaram foi um preço muito alto. Porque se existe uma coisa que o Senhor nosso Deus não tolera, é exatamente que a sua igreja, o seu povo, seja ferido, seja machucado, seja esfolado, seja escandalizado, envergonhado, em detrimento das atitudes e comportamento de líderes fajutos, líderes vaidosos, arrogantes, soberbos, que para manter o seu status, a sua posição, para manter o seu salarião, para manter o seu bom carro, a sua casa, manter o seu nome, manter sobretudo o seu ministério, eles fazem qualquer coisa e não poupam a igreja de Deus, o rebanho de Deus, o próprio nome do nosso Deus, não poupam a pessoa do Senhor Jesus Cristo, não priorizam a pessoa do Espírito Santo, ou seja, vivem uma vida dissoluta e ao léu da sorte e à mercê do seu orgulho, da sua vaidade, da sua arrogância, da sua prepotência, querem manter-se no poder e no cargo a qualquer custo. E esse não é o evangelho que nós conhecemos e que Paulo prega. Porque o evangelho de Paulo é um evangelho transformador. É um evangelho regenerador. É um evangelho que transforma de dentro para fora e de fora para dentro. Essa expressão, poder de Deus, eu não me envergonho do evangelho. Ou seja, eu não me envergonho das boas novas, das boas notícias.
Eu não me envergonho do que eu estou falando, porque o Evangelho é o poder de Deus para transformação, para mudança. Tá? E quando um líder, uma pessoa, alguém que está em eminência e em evidência, se permite ou faz parte de um escândalo, ou divulga um escândalo, eu sempre digo que quem pratica o escândalo não é só ele que peca, mas o que divulga também. Então você, divulgador de escândalos, de desgraças dentro das igrejas e ministérios, você está dentro de uma palavra condenatória, de uma palavra, não sou eu que te julgo, mas é a palavra. Você também é um escandalizador, você é um propagador de escândalos. E o pecado tanto é do que propaga, como do que permite o escândalo, que pratica o escândalo, como daquele que propaga. E quando uma pessoa verdadeiramente, voltando para o ponto de partida de Romanos 1,16, verdadeiramente é transformado pelo poder de Deus, verdadeiramente tem um encontro com Jesus, verdadeiramente tem um chamado de Deus, é apaixonado por Deus, ama o Senhor nosso Deus, vive para Deus, fala de Deus, crê nas promessas de Deus, crê na realidade do céu, tá? Essa pessoa ela vai se policiar e ela vai se cuidar e ela vai se blindar. Para quê, pastor? Para não fazer parte de escândalos, não praticar escândalos, não permitir escândalos e também não divulgar escândalos. Volto para o que eu disse, a Bíblia diz, ai daquele por quem vier o escândalo. E nós percebemos ao longo da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, que todas as pessoas que causaram mal-estar para a obra de Deus pagaram um preço altíssimo, porque Deus tem compromisso com a sua palavra. E Deus ama a sua obra. Jesus tem ciúme da sua noiva. O Espírito Santo está com ela. E através dela, o Espírito Santo faz notório as boas novas para o mundo perdido. Porém, quando há escândalos, quando há problemas, simplesmente o nome de Jesus vai para a lama. O nome de Deus vai para a lama. Não é o nome da tua organização. Não é o nome da tua igreja. Não é o nome da tua comunidade. Não. É o nome de Jesus. É o nome de Deus. É o Espírito Santo. Tá? Os crentes fiéis são chacotados. Os crentes fiéis são chamados de burros, idiotas, tontos, que estão dando dinheiro para pastor, para líder. Tá? Ou seja, envolve muita coisa. Mas quando verdadeiramente há uma transformação na vida, no caráter de um líder, esse líder ele vai ser uma bênção no nome de Deus. Por quê? Porque a sua prioridade não será dinheiro, a sua prioridade não será um alto cargo, um alto salário, a sua vaidade, não tem vaidade, ou melhor, para essas coisas. As suas prioridades são reino, são obra de Deus, são casa de Deus. Então, meus queridos amigos, companheiros de ministério, meus irmãos em Cristo, tomemos bastante cuidado e que possamos realmente demonstrar àqueles que nos cercam que nós fomos e somos verdadeiramente pessoas transformadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Porque o Evangelho ele não deforma, o Evangelho transforma. E que nós aprendamos uma coisa: na casa de Deus não há palco, não há tribuna, porque a igreja não é teatro, a igreja não é cinema, a igreja não é discoteca, a igreja não é casa de shows, a igreja não é casa de festas, a igreja é a casa de Deus. E o Senhor diz assim: esta será a minha casa, tá? E a minha casa será chamada casa de oração. E que possamos ter esta concepção de reino, de igreja, de cristianismo, de transformação, a partir desse ponto de partida.
que o Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê. E não precisamos nos preocupar em encher espaços locais com gente ou de gente. Tá? O que nós precisamos é ter realmente um lugar chamado Casa de Deus, com pessoas comprometidas com a palavra, pessoas que querem ver um novo estilo de vida com santidade, pessoas transformadas pelo Evangelho, pessoas com um linguajar diferente, comportamento diferente, atitudes diferentes, tá? Maneira de falar, de ouvir, de ver as coisas diferentes de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o Evangelho. E sendo assim, verdadeiramente, nós vamos voltar à origem, ou às origens do genuíno, puro e santo Evangelho. Termino dizendo para vocês, eu creio que se Paulo estivesse hoje aqui, se João Batista estivesse hoje aqui, se os homens de Deus, Pedro, estivesse aqui hoje, que foram martirizados na sua maioria, quem mataria eles não seriam os ímpios, não seriam os pecadores, não seriam as pessoas maldosas, mas eu diria que seria alguns líderes religiosos da nossa época, alguns crentes da nossa época, algumas pessoas chamadas cristãos da nossa época, algumas lideranças da nossa época que não toleram uma palavra como essa que eu estou trazendo aqui, porque isso confronta. Não toleram palavras como as palavras do meu amigo, grande homem de Deus, pastor Fábio Pimenta, tá? Pessoas como o pastor Pablo Arthur, pessoas como o pastor Neilson Silva, pessoas que não têm seus nomes nos holofotes, tá? Não são pregadores de grandes eventos, como agora no Brasil está acontecendo 2 grandes eventos, tá? Não, mas são pessoas que quando assumem o púlpito, a tribuna, o microfone, elas fazem parte desta classe seleta chamada de homens de Deus que pregam um evangelho de transformação, um evangelho de arrependimento genuíno, um evangelho de mudança de vida, um evangelho não novo, porque o evangelho não é novo, o evangelho ele tem 2025 anos, tá? A partir de Jesus Cristo para cá, mas prega e pregamos um evangelho que realmente não agrada a muitos, mas não é essa a nossa preocupação. A nossa preocupação não é agradar os homens. A nossa preocupação é agradar aquele que nos chamou, aquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, aquele que mudou a nossa vida por completo. E eu particularmente prego o evangelho, faço a obra de Deus por amor, por um chamado, e não por um alto salário, e não por conveniência. E nunca progredi a contento. Não estou num lugar de destaque, porque eu sempre fui assim. Fui uma pessoa, meu pai foi igual, meus irmãos foram igual e não cresceram. Não assumiram um campo, não assumiram presidência, não tiveram reconhecimento. Meu pai foi um grande desbravador e seu nome não aparece em lugar nenhum. E tem gente que não fez nada e aparece. Tá? E cidades onde tem igrejas hoje no Paraná, fundadas pelo meu pai, de bicicleta. Tá? Nem se lembram do meu pai. Se lembram de outras pessoas. Mas nós não temos nada a ver com isso, porque o nosso compromisso não é com homem, não é com líder de convenção, não é com presidente de convenção, nosso compromisso não é com diretoria de igreja, nosso compromisso não é com pessoas que poderiam nos ajudar e não nos ajudam, não. Nosso compromisso é com aquele que nos chamou. Se bem que respeito o meu líder de convenção, meu presidente, respeito o meu pastor que está sobre mim, tá, como autoridade espiritual, respeito os homens em evidência e eminência, respeito as lideranças. Agora tem uma coisa que eu não respeito, uma coisa que eu não tolero, uma coisa que eu não aceito: o orgulho, a vaidade, a soberba e a arrogância. Essas coisas eu não tolero. Por quê? Porque o céu é um lugar de humildade, um lugar de homens e mulheres lavados, remidos pelo sangue de Jesus
e transformado por este evangelho que Paulo pregou. Portanto, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê. Que Deus te abençoe, um bom dia na paz do Senhor, uma semana abençoadíssima para você, para a sua família, para o seu ministério e para tudo aquilo que você venha a empreender. Em nome de Jesus. Amém.